Primeiramente, gostaria de dizer muito obrigado para o avaliador e que possa ser, então, feita a avaliação. Olá, turma, boa tarde. Mais uma aula. Mais uma aula não, né? A primeira aula que nós vamos ter de Sociologia. E para muitos, nós não estamos falando só de Sociologia. Vocês que estão no primeiro ano ainda do ensino médio, não tenho uma ideia do que de fato seja a sociologia em si. Muitos associam a sociologia a alguma espécie de recursos humanos, outros a colaboradores sociais, mas a sociologia não é isso. A sociologia parte de premissa das ciências. A sociologia é uma ciência. Então, vocês que estão no primeiro ano do ensino médio precisam saber que a sociologia é uma ciência. Mas muitos se perguntam, ciência do quê? De fato, o que ela estuda? O nome de sociologia é até um tanto quanto confuso para muitos, justamente por causa de ninguém saber o que se trata. Então, aqui eu me proponho a explanar de maneira mais, não diria de maneira mais fácil, porque cada um de vocês é diferente. Mas com um plano de aula certinho e atendendo às questões que vocês fizerem, nós vamos descobrir o que é essa tal sociologia. Então, realmente eu quero mesmo que vocês façam as perguntas para mim. Se você tem alguma dúvida, outra, pergunte para mim, professor, que vai me dar a maior alegria de te responder. Porque justamente é o que eu necessito, de dúvidas, questionamentos. É disso que a sociologia se trata. Então, basicamente, a sociologia em um dicionário você não vai encontrar de fato o que ela significa. Porque há várias interpretações sobre ela. Mesmo num dicionário sociológico, você não vai acabar encontrando uma definição plena do que se trata. Mas, em primeiro lugar, eu poderia dizer que, numa definição mais simplista possível, que é o estudo cultural, é o estudo da cultura, porque as pessoas se comportam de maneira tal e não se comportam de maneira tal. Por que elas se comportam? Por que elas fazem isso? Por que elas criam determinadas coisas? Vocês aqui poderiam se questionar. Vocês já se questionaram por que motivo vocês estão na escola? O que é a escola em si? Por que os seus pais, desde pequeno, te deram uma educação ou qual? Desde o primeiro ano você está frequentando a escola. O que é a escola, basicamente? Será que tudo nasce pronto? É esses questionamentos que eu quero fazer para vocês. Eu queria dizer que esse fato é um fator cultural. É o que eu falei na definição do que se trata a sociologia. É um fator cultural. E a escola é uma instituição importantíssima. Até mesmo na sociologia, nós chamamos como instituição de segundo grau para as pessoas. Porque a primeira seria a sua própria família, a instrução que seus familiares te dão, desde que você era bebezinho, até mesmo na fase ou qual você começa já na escola, você começa a se socializar com outras pessoas.
a criar grupos nos seus campos. Isso a gente chama de campo social. Tem um autor chamado, um francês muito inteligente, chamado Pierre Bourdieu. Ele fala do campo social que você está inserido, você cria amizade, você vai começar a gostar dos seus esportes preferidos, mas da cultura ao qual você está inserido. Então, a sociologia vem trazer isso para vocês. Além do mais de tudo, a teoria que tem atrás. É claro que o embasamento sobre o que eu falo aqui tem que ter algo. Eu não falo aqui porque eu invento. Eu falo aqui porque outros autores, escritores da sociologia, falaram já. A sociologia poderia falar com uma definição mais pragmática, é o estudo da cultura, das sociedades, e foi criada ali basicamente por Emile Durkheim no final do século XIX. Essa poderia ser uma das definições que eu posso fazer. Mas quem que é esse Emile Durkheim? Eu vou, no nosso plano de aula, falar muito sobre esse autor, porque ele fala de coisas básicas o qual são de suma importância. E aqui, o que eu me proponho é falar de coisas extremamente complexas, mas que vocês possam entender. Não adianta eu vir aqui e trazer, colocar no giz, no quadro negro, o que vocês têm que ver. Não adianta, porque vocês não vão entender o que de fato está escrito. Então, por isso, a dualidade, nossa conversa entre si, precisa ser necessária. Então, eu vou me propor, com o nosso plano, a fazer várias rodas para que vocês questionem o que tem sido. Eu quero que vocês tragam temas sobre sua sociedade, mas que tipo de tema? Eu quero que vocês tragam alguma coisa que as pessoas fazem. Por que as pessoas trabalham? Por que as pessoas trabalham 8 horas? Quem que criou essa lei que tem que trabalhar 8 horas? O trabalho realmente dignifica a alma? Quem que disse isso, que dignifica a alma? Por que nós temos que trabalhar? Olha uma pergunta interessante que um aluno mesmo poderia trazer. Por que chama as pessoas de preguiçosas, daquelas que não querem trabalhar? Então, uma outra coisa. Aquele aluno, vocês já devem ter visto, aquele aluno que compra o melhor tênis, a melhor marca, vamos dizer, o tênis da Nike, o tênis da Adidas, e vem com ele, que custa 300, 400 reais. Aí você pergunta, esse aí é rico, hein? Vou ser amigo dele. O que ele está ganhando em troca de ter esse tênis? Prestígio social. As pessoas também buscam por prestígio. Vocês já devem ter pensado em fazer, por exemplo, um curso de medicina, porque medicina é um curso muito prestigiado no mercado de trabalho. Então, é comum as pessoas quererem fazer cursos com prestígio. Tanto é que na advocacia está criando muitos advogados para pouca demanda até. Então, a necessidade de vocês trazerem essas perguntas para mim é de suma importância, porque eu quero ter uma conversa dialógica. Mas o que essa significa dialógica? É uma conversa que vocês tragam os seus próprios conhecimentos de vida para mim. Uma hora ou outra a gente pode falar de status sociais. Uma pessoa que humilha a outra por não ter um tênis. Nós aqui em Curitiba, em Paraná, nós ainda temos famílias com condições sociais, na maioria, nem sempre,
de poder comprar um sapato. Mas em lugares mais pobres do Brasil, que daí nós entramos no lugar da pobreza e da riqueza, do trabalho e daqueles que têm os donos do poder, do dinheiro. Porque algumas crianças têm que ir de chinelo para a escola, enquanto outros pagam 8 mil, 10 mil de mensalidade para a escola. Vocês podem ficar até surpresos, mas existe de fato escolas que cobram de 10 a 15 mil a mensalidade. Então eu queria deixar isso claro para vocês, turma. Vai ter as avaliações, vão ter os trabalhos, mas o que eu quero com esse curso é que vocês sejam críticos, possam começar a ver as coisas com outros olhos e nem sempre com o mesmo. Ok? Então eu vou começar agora a passar para vocês o que nós vamos falar nessa primeira aula. Como que seguirá o nosso curso de Sociologia. Agradeço a atenção, então, do avaliador e muito obrigado por assistir.